Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à minha segunda aula do estágio híbrido em extensão Uninter Sociologia e Gestão Educacional. Meu nome é Denise Wisler, sou aluna do curso de licenciatura em Sociologia do Polo Uninter de Juara, Mato Grosso. O meu orientador do estágio é Natalino Souza Breves, o meu RU é 2588797 e esse é o estágio em Sociologia e Gestão Educacional. Na minha primeira aula eu trouxe falando sobre plano de ação, né? Esse estágio de gestão educacional, a intenção dele é falar sobre gestão democrática. Então, no primeiro vídeo, né, da minha primeira aula, eu falei, né, sobre a importância, né, da comunidade, né, professores, alunos, gestores, coordenadores, trazerem, né, a gestão educacional né, para um contexto, né, democrático, né, de decisões tomadas em conjunto, decisões que o coletivo vai decidir, né, desde a questão curricular, do PPP da escola, né, projeto político curricular, questão administrativa, que passe tudo pelo coletivo, né. E hoje eu vou falar sobre a função social da escola, né, porque para falar de gestão, nós temos que falar também da escola, né, que é onde vai acontecer a gestão educacional. A gestão educacional pode acontecer em outros espaços, mas o específico dela, né, vai ser a gestão educacional na escola. O meu foco hoje, então, nessa aula, é falar sobre a função social da escola. Função social da escola, né? Nós sabemos que a escola é muito importante na vida das pessoas, né? O primeiro modelo educacional de uma escola, né, foi pensada, não era ainda uma escola, surge na Grécia Antiga, né? Quando tinha os preceptores, né, que acompanhavam as crianças, principalmente em Atenas e Esparta, né, tinham esses conselheiros, essas pessoas que acompanhavam as crianças. As crianças eram separadas de suas mães, né, a partir dos 7 anos de idade e já eram levadas pelos seus preceptores, seus mestres. Em Esparta, as crianças eram preparadas para a guerra, principalmente, né? E em Atenas, a questão mais voltada para a questão mais, né, intelectual, né? Então, eles eram, né, preparados, né, nas artes, nas questões intelectuais. E depois disso, né, a escola vai passar, né, por uma reformulação, né, conforme vai passando o tempo, vai passando, né, historicamente, ela vai sendo reformulada e chega ao modelo de escola que nós temos hoje. Passa por várias etapas até esse modelo. Então, a escola tem uma função social que é também, né, trabalhar os conteúdos desenvolvidos historicamente. O que foi acumulado historicamente, né, culturalmente, a escola vai reformulando, vai sistematizando todos esses conteúdos e esses conteúdos que foram passados de geração em geração vão sendo sistematizados, transformados em conhecimento e a escola tem essa função social, né, tanto de socialização, né, de interação social, quanto também, né, de aprofundamento, né, de ensinamento do conteúdo, né, dos conteúdos acumulados historicamente, que é importante. Então, por isso, para nós trabalharmos gestão educacional, na maneira democrática, temos que primeiramente entender a função social da escola, é isso que me proponho nessa segunda aula. Vocês entendam, então, como é importante entendermos a função social da escola, né, na vida das pessoas, na transformação da vida das pessoas. Aqui, né, tem uma definição, né, da função social da escola. A educação escolar é uma prática que tem como função criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de compreensão da realidade e de participação em relações sociais, políticas e culturais diversificadas e cada vez mais amplas. Condições essas fundamentais para o exercício da cidadania, na construção de uma sociedade democrática e não excludente. Então, a educação escolar é muito importante, que ela cria condições, né, para que as pessoas elas possam desenvolver suas capacidades mentais, aprenderem, né, todos os conteúdos que são necessários, né. A escola apresenta instrumentos que tornam possível a compreensão desses conteúdos, dessa realidade e também da participação, né, das pessoas nas relações sociais, interações sociais, que promovem, né, o pensamento crítico diante das questões da realidade, problematização, né, da realidade, as políticas, né, que são políticas relacionadas à tomada de decisões, questões culturais diversificadas que a escola pode trabalhar, de questões amplas, né, tanto do macro
né, que é questão mundial, quanto do micro, que é questão nacional e local, né, dessas questões que a escola pode trazer. Condições essas fundamentais para o exercício da cidadania, né, que nós entendemos nossa função na sociedade como cidadãos conscientes, nossos deveres e também nossos direitos e deveres, na construção de uma sociedade democrática e não excludente. O que significa? A escola ela pode trazer a concepção da exclusão ou a concepção da inclusão, da transformação. Quando ela é excludente? Quando não são trabalhados os conteúdos de uma maneira democrática, quando os conteúdos são alienantes, quando os conteúdos são engessados, mas quando ela se torna democrática, quando esses conteúdos eles são ensinados para que o aluno possa reconhecer e saber tomar decisões da sociedade de uma maneira que ele exerça a sua cidadania de uma maneira crítica. Ele conheça, né, as proposições de tudo que acontece na sociedade e possa fazer boas escolhas. Então, quando isso acontece, a função social da escola, ela se amplia, né? Porque leva essas pessoas a questionarem a realidade, não aceitarem tudo pronto e serem cidadãos atuantes dentro da sociedade, como cidadãos conscientes, né, da sua função dentro da sociedade. E a escola cumpre esse papel quando ela transforma a realidade das pessoas, fazendo com que eles questionem e não aceitem as coisas de maneira conformada, né, conformista, e sim sempre se indague, né, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? A escola, então, tem essa função, né, a educação escolar tem essa função, de permitir criar condições para que as pessoas aprendam cada vez mais, de maneira mais consciente, do seu papel na sociedade, enquanto transformadores sociais, atores e sujeitos da sua própria história. Como articular a função social da escola com as especificidades e demandas da comunidade? Como fazer isso, né? Como podemos pensar dentro dessas questões? Por que é importante conhecer o papel da escola no mundo contemporâneo? Outra pergunta. A escola é a instituição que a humanidade criou para socializar o saber. Mesmo quando a escola cumpre sua tarefa básica de possibilitar o acesso ao saber, sua função social depende do contexto histórico e social que está inserida, expressando diferenças entre as sociedades, países, povos e religiões. Então, a função da escola, né, primordialmente, é uma instituição que foi escolhida, né, pela humanidade para socializar o saber, para que as pessoas de diferentes concepções, etnias e religiões viessem para a escola para conhecer o saber acumulado, né? Mas ela vai depender do contexto social que ela está inserida. Por quê? Porque em alguns países existem modelos diferentes de escola, né? A escola é pensada de maneira diferente, né? Países como a Finlândia, né, que investem em seus professores na educação, tem uma forma de ver a escola, né? O Japão também, né, tem escolas bem desenvolvidas dentro do saber. A Coreia, né, tem um exemplo também de um país desenvolvido com relação à educação. E outros países, como o nosso também, como é pensada a educação. Então, ela vai depender tanto da parte histórica, contexto histórico, como também as diferenças entre as sociedades, os países, povos e religiões em que ela está. Porque todos esses fatores vão interferir no tipo e na concepção e na função social da escola. Por isso que ela vai depender do contexto histórico e social. No Brasil, desde o início de nossa história, a educação foi marcada por função social excludente. Infelizmente, aconteceu isso. Uma escola para uma pequena minoria da sociedade, nobreza e burguesia. Porque no começo da escola no Brasil, a escola era para a elite, ela não era para os filhos dos trabalhadores, ela não era para as pessoas mais simples, ela era para a nobreza e burguesia. Então, ela era excludente por quê? Porque ela não era democrática ainda. Esse início ele apresenta a exclusão social, né, das camadas mais baixas da sociedade, e a nobreza e a burguesia, né, estavam dentro das pessoas que poderiam frequentar a escola nesse início, né, da história do Brasil. Então, no início, ela foi marcada por função social excludente. Só nobreza e burguesia poderiam, então, participar desse modelo, né, de educação, neste começo da história do Brasil. A Constituição do Império estabelecia a instrução primária gratuita a todos os cidadãos. Aí a gente começa a perceber que começam a serem modificadas as questões que vão acontecendo, né, sobre a educação ao longo do tempo. Depois vem a conquista da educação pública e gratuita e de iniciativa do Estado, que é uma conquista da República, né? Então, vai acontecer dessa ampliação do que era só para a burguesia e nobreza passar agora para ser também uma demanda social de outras camadas da sociedade. E na Constituição de 1934, entra a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário. Aí já é um grande avanço com relação
a épocas anteriores. Depois vem a LDB 5.692 de 71, que ela vai ampliar a oferta de 4 anos para 8 anos, instituindo o ensino de primeiro e segundo graus, propondo a profissionalização do ensino. Então, aqui já vai ampliar um pouco mais, né, a oferta, né, de 4 anos para 8 anos, e também, né, o ensino de primeiro e segundo graus, que ainda não era ensino médio, e propõe também a profissionalização do ensino. Então, já vão avançando nessas questões historicamente construídas com relação ao acesso da escola à educação. A escola do passado, ela tinha a tarefa de transmitir às novas gerações o conhecimento sistematizado e as normas de convivência consideradas necessárias aos mais jovens. Com a Revolução Francesa, né, que a Revolução Francesa ela vai ser um marco muito importante na história mundial, né, se nós voltarmos lá para a época do início do capitalismo, né, as questões que aconteceram, né, no início do capitalismo, na Revolução Industrial, a gente vai perceber que tem resquícios da França e da Inglaterra na construção, né, do pensamento com relação à racionalidade, né, a questões racionais, e a Revolução Francesa vai ser muito importante dentro das questões também de democracia, porque com a Revolução Francesa, né, entre a democracia americana e a Revolução Industrial, a escola passou a ser compreendida como instituição necessária aos filhos da elite e também para as classes trabalhadoras. Por quê? Era importante que os trabalhadores compreendessem, né, as funções que eles vão realizar nos seus trabalhos e também o ensino da leitura e dos cálculos, pois esses últimos precisavam aprender a ler os manuais de instrução. Então, aqui vai existir o quê? Uma demanda para uma educação não só para os filhos da elite, né, que é proporcionada pela Revolução Francesa, pela democracia americana e Revolução Industrial, que esses trabalhadores precisavam, então, compreender o que eles estavam dentro dos manuais que eles iam trabalhar, né, das funções das máquinas, eles precisavam entender o que estava acontecendo ali para poderem realizar um trabalho de uma maneira com eficiência e qualidade. Então, foi importante que esses trabalhadores também estudassem e os filhos deles também estudassem para também compreender todo o processo que eles tinham que fazer com relação a trabalhar nas fábricas. Então, essa é a ideia aqui de ampliação, né, não só para os filhos da elite, mas também para os filhos dos trabalhadores, a questão da educação. E na Europa e na América Latina, a escola se expandia e o ensino fundamental atendia amplas camadas da população, né? Já no Brasil, a educação ela continuava um privilégio para poucos. Então, enquanto o mundo começava a se abrir com relação à educação, né, na questão, né, da França, né, Inglaterra, Estados Unidos, né, parte da América Latina, o Brasil ainda permanecia com o privilégio de educação para poucos. Somente a partir de 20, né, da década de 20 e 30, é que as coisas mudaram no campo educacional no Brasil, sob a influência de alguns eventos, né, Semana da Arte Moderna de 1932, que vai promover a questão cultural do Brasil, né, vários artistas se reúnem, né, na Semana da Arte Moderna e propagam suas ideias com relação à cultura, na expansão, né, dos elementos culturais. Depois vai vir a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, né, que vai ser também vai ter um profundo impacto na economia de vários países, porque foi uma parte, né, que acontece, né, uma quebra, né, de um sistema econômico que vai interferir no mundo inteiro. Depois vem a Resolução de 1930 do Estado Novo, né, e em 1937 questões políticas também vão permear esse processo. E o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, também vai acontecer, né, com relação à educação e vai promover também mudanças com relação a esse cenário. E aí vão acontecer problemas educacionais que vão ser enfrentados pela escola nesse processo, né. Começa a mudar o pensamento a partir da década de 20 e 30, né, através da cultura, da economia, da política, a educação ampliada, só que também existem alguns problemas a serem enfrentados. Dificuldade de acesso e permanência na escola, excesso de repetências, fracasso escolar, problemas de fluxo escolar, má formação dos profissionais da educação. Então, tudo isso vai ter que ser contornado para que seja levado uma educação de qualidade. Porque as pessoas elas têm acesso, mas elas não permanecem, né, por vários fatores que acontecem, tem a evasão escolar. Existe o excesso de repetências e o fracasso escolar, problema de fluxo escolar, de entrada e saída de alunos, e também a má formação dos profissionais de educação, que ainda estava, né, que ainda faltava ter muitas melhorias com relação a isso.
Uma escola voltada para o pleno desenvolvimento do educando valoriza a transmissão do conhecimento, mas também enfatiza outros aspectos como as formas de convivência entre as pessoas, o respeito às diferenças, a cultura escolar, busca promover diferentes aprendizagens necessárias ao cidadão no século XXI. Então, para uma escola, né, ela possibilitar o desenvolvimento integral dos sujeitos, né, dos alunos, dos educandos, ela tem que valorizar a transmissão desse conhecimento, mas ela também precisa, né, ressaltar, né, as formas de convivência entre as pessoas, interações sociais que são importantes nesse processo, respeito às pessoas, né, com relação às diferenças que elas têm, a valorização da cultura escolar e a promoção também de aprendizagem, são as promoções de aprendizagem necessárias para a formação do cidadão do século XXI. O princípio, né, da Constituição e da LDB fala sobre a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, e esses princípios devem ser levados em consideração quando nós pensamos na função social da escola e na gestão educacional democrática, porque nós temos que permitir igualdade de condições de acesso e permanência na escola, que estão nos documentos oficiais, Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E a função social da escola, então, deve ser democratização social do saber, ensinar bem e preparar os indivíduos para exercer a cidadania e o trabalho no contexto de uma sociedade complexa. Então, para termos uma escola realmente democrática, né, precisamos democratizar o saber através da escola, ensinar de uma maneira, né, que seja uma maneira transformadora da realidade, emancipadora, né, como Paulo Freire fala, preparar os indivíduos para exercer a cidadania e o trabalho no contexto de uma sociedade que está em constante transformação. Então, os alunos têm que estar preparados para isso, né, para compreender e problematizar a realidade. Essa é a função primordial da escola, né, a vida em sociedade, né, e aprender e compreender, e também poder ensinar aquilo que aprendeu de uma forma que outras pessoas se beneficiem pelo que você aprende na escola. Como fica a escola na sociedade do conhecimento, que nós estamos vivendo agora? É a sociedade da informação e do conhecimento. No Brasil de hoje, a função da escola básica de transmitir o saber sistematizado não é um fim em si mesmo, mas um meio para atingir a finalidade de desenvolver o educando de maneira plena, de preparar para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. LDB, artigo 22. Então, a função básica da escola hoje é transmitir o saber sistematizado? Historicamente, sim. Mas ele não é um fim em si mesmo, né? Porque para você chegar nessa finalidade, você tem que desenvolver no educando a maneira de pensamento dele de uma maneira plena, né? Para que ele possa, além da escola, ser um bom cidadão, para que ele possa ser um bom trabalhador, para que ele possa ser uma boa pessoa na sociedade. Isso a escola também tem que trabalhar. A partir dos conceitos da LDB, artigo 22, vem falando isso. E a formação básica do educando se faz a partir dos conteúdos estudados e compreendidos. Forma, né? A formação e conteúdos vão juntos. Então, é importante que a educação básica faz com que o educando ele consiga compreender, conhecer e compreender para ser formado, e os conteúdos que eles for aprender, eles possam levar também para a sua vida na sociedade. Com esse conhecimento que a escola passa, ele possa viver de uma maneira solidária e participativa e também crítica dentro da sociedade que a gente vive hoje, que é a sociedade do conhecimento e da informação. O ideal, né, todos na escola, já teve, né, no Brasil, não foi atingido em muitas regiões e escolas. Muitas regiões e escolas ainda têm crianças fora da escola, mesmo que nos documentos oficiais seja, né, obrigação, né, dos pais, do Estado, que essas crianças estejam na escola. Em muitos locais, como tem muita pobreza, muita desigualdade social, muitas crianças ainda estão fora da escola. Então, esse ideal ainda está longe de ser alcançado, mas ele precisa ser levado em consideração, né, para que todas as pessoas tenham acesso à escola. Então, a democratização do acesso à escola nem sempre era garantia de permanência do sucesso escolar do aluno. Problemas diversos comprometeram a qualidade do ensino ao longo da história do Brasil, né? Mas nós sabemos que muito ainda falta ser avançado, mas nós temos que lutar para que isso aconteça. No século XVII, a agricultura, né, o trabalho como forma de sustentação da vida, era possuir grande quantidade de terra, era indicador de riqueza. Então, nesse contexto, quem tinha grande quantidade de terra era considerado rico. E o trabalho, né, primordial era a agricultura. No século XIX, na Revolução Industrial, vem uma nova aprendizagem para os trabalhadores, que é o domínio da leitura e dos cálculos. O capital gera lucro e gera riqueza. E a partir da mais-valia, né, que o Marx vai falar, a mão de obra operária
ela produz, né, uma grande quantidade de materiais, né, ferramentas pelo trabalho. Então, aqui ela vai precisar aprender, né, a grande massa, né, população, para conseguir trabalhar também, né. Então, entra o domínio da leitura e dos cálculos. Na segunda metade do século XIX, mudanças da tecnologia nos meios de comunicação começam a acontecer. E as informações modificam-se rapidamente, exigindo do trabalhador formação contínua e domínio de mais conhecimento. Então, que vai se ampliando, né, a questão de estarem conhecendo todo o processo, terem uma formação contínua e dominar vários conhecimentos para poderem também utilizarem as novas tecnologias que vão surgindo e essas novas ferramentas de trabalho também que surgem na segunda metade do século XIX. E isso vai interferir também na questão educacional, porque novas informações, novos conhecimentos vão ter que ser sistematizados nesse sistema. A agricultura e a indústria continuam a existir, mas têm suas tecnologias influenciadas pela tecnologia da informação e pelos meios de comunicação. Então, tudo tem que começar a caminhar a partir dos meios de comunicação e da tecnologia que começa, né, a demandar muito mais qualificação dos profissionais, tanto as pessoas trabalhadoras em outras áreas como os profissionais de educação. Os conhecimentos sistematizados não estão mais reunidos unicamente nas bibliotecas. Nós sabemos hoje que existem bibliotecas virtuais, não só bibliotecas de livros. Nenhum acesso a eles se dá apenas na sala de aula. Nós sabemos o contexto, por exemplo, da proposta da sala de aula invertida, né? Que é o professor ensinando os conteúdos e o aluno também aprendendo em outros ambientes, trazendo para a sala de aula. Então, o acesso ao saber não está só nas bibliotecas hoje. Existem fontes, bibliotecas e museus do mundo inteiro que o aluno pode acessar, né, pela internet. Num clique, ele acessa isso. Mas as informações, elas não são sistematizadas, são informações. A escola vai sistematizar. Mas nós temos que estar preparados para esse novo momento, né? Os alunos acessarem novos conteúdos, não só em bibliotecas, nem só na sala de aula. Mas nós devemos estar preparados para sistematizar as informações que os alunos encontrarem em outros bancos de dados e poderem sistematizar isso através da escola. Pensar a função social da escola nesse novo contexto significa pensar a relação da escola com a tecnologia e os meios de comunicação. Então, quando nós pensamos na escola hoje, nós temos que pensar em tudo que está acontecendo no mundo, na globalização, na mundialização do capital, nessa relação que existe do capitalismo dentro da escola, questões, né, macro, mundiais, questões micro, nacionais e locais. E também, nesse contexto, pensar a relação da escola com a tecnologia e também com os meios de comunicação. Isso também é pensar hoje no contexto da função social da escola, para uma nova escola, né, para o novo contexto do século XXI. Neste momento que nós estamos vivendo, né, então temos a necessidade de nos atentarmos às novas tecnologias. Então, hoje a gente vê a velocidade de criação e renovação, o acesso múltiplo, contínuo e exigência de atualização, né, de todos os profissionais da educação, de outros profissionais de outras áreas, principalmente da educação. A gente tem que estar atento a isso. Estamos vivendo na era da informação, na sociedade do conhecimento, e uma nova escola tem que se configurar. Um novo jeito de ensinar e aprender. Um diploma e domínio de equipamentos modernos não bastam para a excelência do conhecimento. Nós precisamos, além dos conhecimentos historicamente acumulados, estarmos atentos, então, que estamos agora na era da informação e do conhecimento e temos que pensar em novas formas de ensinar e aprender. E não é só um diploma universitário que vai nos garantir isso. Nós temos que estar constantemente estudando e aprendendo para conseguirmos ensinar de maneira que nosso aluno possa ser um aluno que entenda todo esse contexto que a gente vive e que nós possamos também contribuir para que esse conhecimento, né, não seja perdido, para esse conhecimento ele seja levado em consideração nessa área da informação e na sociedade de conhecimento onde nós estamos hoje, né, nosso contexto que nós estamos vivendo hoje. O conhecimento ele é entendido como um valor especial, mas até do que os bens materiais. Por quê? Os bens materiais eles podem se deteriorar, podem estragar, podem se perder, mas o conhecimento, quando ele é sistematizado, quando ele é ensinado, ele perpetua, né, de geração em geração. Então, a escola precisa repensar a respeito de sua organização, sua gestão, sua maneira de definir os tempos, os espaços, os meios e formas de ensinar, o jeito de fazer escola. Tudo isso tem que ser repensado neste atual modelo que a gente vive de sociedade. A Unesco, né, a Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, instituiu os 4 pilares de educação, né? Aprender a conhecer, que leva o quê, né?
Aprender a conhecer o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, aprender a aprender processos e habilidades cognitivas, aprender a fazer competências que tornem as pessoas aptas a enfrentar várias situações de trabalhar em equipe, aprender a conviver, direção da descoberta progressiva do outro e da interdependência quanto à participação em projetos comuns. Aprender a ser, desenvolvimento total da pessoa, pensamento autônomo e criativo, formular seus próprios juízos de valor. Então, esses são os pilares importantes. Ter domínio dos conhecimentos, aprendendo a conhecer todo o processo, né, cognitivo, né, habilidades cognitivas. Aprender a fazer, ter, né, o domínio das competências para enfrentar várias situações, problemas que possam acontecer em trabalho em equipe. Aprender a conviver, que a interdependência que nós temos de outras pessoas, a participação de projetos comuns com outros, que aprendamos, né, de maneira coletiva, aprender a ser, desenvolvimento total, né, integral da pessoa, né, ter autonomia de pensamento, criatividade, formulação dos seus próprios juízos de valor, né, a partir do seu próprio entendimento. Então, são importantes esses pilares que a Unesco traz, que nós podemos nos apropriar no ensino-aprendizagem e na gestão participativa e democrática da escola. E a função da escola é também a realização plena do ser humano, né? A construção, passagem dos princípios para um projeto pedagógico, práticas e ações dos educadores também, né? São função da escola, currículo como trajetória de formação dos alunos, conhecimentos para melhor entender a sociedade global e melhor conviver e agir em sua comunidade e no seu trabalho. Isso é aprendizagem significativa, né? Tudo isso é aprendizagem significativa e tudo isso leva à função plena, né, do ser humano. Para conhecer a sua construção, né, desse projeto político-pedagógico, para conhecer as práticas dos educadores, o currículo de formação dos alunos, conhecimentos, né, dentro da sociedade global, aprender a conviver em comunidade, no trabalho e ter uma aprendizagem significativa de todos esses elementos é a realização plena do ser humano, é a função da escola. O que tem a ver a escola com a democracia, né? Podemos pensar. Então, a diferença entre democracia como valor e como processo. A escola democrática ela vai valorizar a opinião de todas as pessoas dentro do processo de tomada de decisões. Ela não vai ser só uma democracia representativa, né, que alguém decida por você, mas ela vai ser uma democracia participativa na medida em que você também está no processo. Você agrega valor no processo. O valor diz respeito àquilo que tem importância para a vida das pessoas, para as formas de organização da vida coletiva e expressa nas leis. O processo, ao afirmar a democracia como um valor, uma sociedade busca caminhos para assegurá-la. Nesse sentido, a democracia não é algo dado, mas um processo em permanente construção. É construída no cotidiano das nossas relações, fruto do trabalho coletivo. Então, a democracia tem tudo a ver com a escola, porque no processo dela, né, de valor, ela traz a importância desse valor para a vida das pessoas, para a organização da vida coletiva que estão nas leis. E no processo, ela se apresenta como um valor dentro da democracia, porque ela traz à sociedade novos caminhos para assegurar esse processo democrático. E a democracia, ela não é algo dado, né? Mas ela é um processo em permanente construção que vai levar também, né, à construção, né, das relações do cotidiano e também de um trabalho coletivo de qualidade. Então, por isso que a democracia é importante dentro da escola, dentro do processo de ensino-aprendizagem, dentro do processo de gestão democrática. A escola pode ser um espaço privilegiado de exercício da democracia como valor e como processo. Pelo convívio, crianças e jovens aprendem limites que permitem situar o seu direito individual em relação ao direito dos outros. A noção de democracia como processo no cotidiano escolar acontece por meio de uma gestão democrática, sim, do ensino, do convívio, onde a noção do nós aflora e deve ser cultivado, né? Que é importante para a coletividade, não só para o individual, mas o coletivo. Então, isso é democracia, exercício da cidadania, também exercício da tomada de decisões. A escola como ambiente privilegiado disso, né, da democracia, nos limites, que eles aprendam os limites e também seus deveres, e que eles aprendam o direito individual e coletivo também dos outros alunos. E aprender a conviver com o outro e respeitar seu limite é um princípio básico da convivência democrática. E a escola pode fazer com que isso aconteça. Ela pode promover a democracia, né, dentro de todos os processos que existem na escola. Como a escola e a comunidade se articulam, né, dentro desse movimento democrático, a escola é uma instituição que representa um importante centro de convivência coletiva, espaço de troca de conhecimento e de socialização. Tem uma estreita relação com a comunidade que ela está inserida. A escola é espaço próprio da tarefa,
educativa e está inserida num todo social amplo e complexo. Por isso deve buscar conhecer e estabelecer uma boa relação com seu entorno. Por isso que ela se articula, né? Porque é importante a escola no bairro onde ela está, porque a escola favorece, né, a troca de conhecimentos e socialização das pessoas, e ela tem uma estreita relação com a comunidade. E isso favorece que a escola, né, na tarefa educativa, ela possa contribuir, né, para a sociedade. Como buscar conhecimento, estabelecer uma boa relação com o seu entorno, trazendo propostas para que a comunidade também possa participar dos processos de tomada de decisões, nos eventos da escola, em todo o processo da questão da gestão. Então, é assim que a escola se articula com a comunidade. Dessa forma que a escola se torna um espaço, né, de saber, de troca de saber, de articulação entre a comunidade, o saber, né, de vida da comunidade e o saber escolar, né, da academia, né, para a comunidade e a comunidade para a escola. Os pais lutam para que seus filhos frequentem a escola, porque sabem o valor que o conhecimento tem na vida em sociedade. Os alunos estão na escola para ter acesso ao conhecimento. Os professores estão na escola para garantir esse acesso de forma mais direta, por meio de situações de ensinagem, né, que possibilitem aos alunos a aquisição do conhecimento sistematizado. A equipe gestora está na escola para assegurar condições propícias ao encontro entre os alunos, professores e conhecimento. Sala de aula é o principal locus, né, de encontro e sistematização de conhecimento e de socialização. Por isso, a função social da escola é muito importante, porque agrega todos esses elementos, né, pais, alunos e professores e comunidade, equipe gestora, todos em prol do conhecimento, todos em prol da sistematização do conhecimento, da troca desse conhecimento. Por isso que a escola é muito importante no contexto, né, da sociedade. A escola pode ser um espaço privilegiado de exercício da democracia como valor e como processo, porque ela garante o quê, né? A noção da democracia, ela garante também, né, a articulação dos saberes, que é muito importante. Existem distanciamentos entre a escola e a comunidade provocado pelas expectativas, né, não atendidas de ambas as partes. Escola, pais e comunidade. Para os pais, né, é na maioria das vezes uma caixa preta, né? Eles não entendem muito bem o funcionamento da escola. A escola é vista como espaço de trocas sociais pelos alunos, mas a socialização não é um aspecto valorizado pela equipe escolar, muitas vezes. A escola e as famílias perdem com a falta de convívio, com certeza. Nem sempre a escola reconhece que o respeito à cultura e à forma de viver dos grupos sociais a que pertencem seus alunos é o primeiro passo para que possa existir uma comunicação genuína entre ela e a comunidade. Então, isso tem que ser pensado. A gestão democrática tem que pensar, né, com relação a inserir, né, os pais nesse processo, e os pais têm que pensar também na escola como um ambiente problematizador da realidade, e eles têm que conversar para ter o quê? Para a escola ter uma gestão democrática, tem que conversar todos esses elementos, pais, professores, alunos e equipe gestora, né, resolvendo todos os distanciamentos em que a comunidade e a escola estão inseridos, né. Quando pais se envolvem na educação dos filhos, a chance de sucesso das crianças nos estudos é bem maior, com certeza, é muito maior quando o pai e a mãe se envolvem, né, com relação ao sucesso das crianças e dos adolescentes, né, na escola. Uma comunidade bem formada pode contribuir de forma decisiva para a melhoria da qualidade da escola. A mudança da relação escola e comunidade requer que a própria equipe escolar reconheça a escola não apenas como uma instituição voltada para a transmissão do saber, mas como um importante espaço de convivência humana onde todos são aprendizes. Escola e cultura, que tipo de relação é essa? A cultura diz a todo modo de vida de uma sociedade, né? Se refere à forma como as pessoas e grupos sociais produzem sua própria existência e a partir das influências que recebem. A influência da cultura geral sobre as pessoas e instituições não se dá de maneira determinística, né? Porque a cultura é dinâmica, de cima para baixo. Ao contrário, o que existe é uma via de mão dupla, né, dentro da questão cultural. Porque a cultura ela é ampla, né? Ela não é determinada, ela está em constante mudança. E na vivência diária de uma instituição e de um lugar, as pessoas e os grupos que aí se formam vão produzindo novos modos de vida humana e assim recriam a cultura geral. Por isso que a escola e a cultura têm uma relação muito próxima, né? Porque tudo que é construído culturalmente, socialmente, é aprendido também na escola. No interior de uma instituição, as pessoas são influenciadas tanto pelos aspectos provenientes da cultura geral, né,
como um todo, historicamente acumulada, né, da sociedade, como também, né, pelo que a pessoa passa na vivência da realidade que a cerca, que pode ser chamada de cultura específica. Essa influência não só aceita de forma pacífica pelas pessoas, muitas vezes, passam pela sua reflexão, resultando muitas vezes na criação de novos aspectos incorporados nessa cultura específica. Na escola, as pessoas e os coletivos são sujeitos e agentes da cultura e da história, então tudo tem que ser pensado de uma maneira democrática, de respeito às diferenças de cada uma, de cada cultura, né, que vem fazer parte, né, de cada pessoa, de cada família. Para André Chervel, a escola é mais do que um lugar de transmissão de uma geração a outra dos conhecimentos sistematizados. Ela é um lugar onde se criam novos conhecimentos e onde se cria uma nova cultura. Então, a partir das culturas locais, a cultura mundial, a cultura das pessoas que né, frequentam a escola, os alunos, os professores, os pais, vão desenvolver também novos conhecimentos e nova cultura a partir da troca de experiências e interações que vão acontecer. Então, existe um duplo papel da escola, de formar não somente os indivíduos, mas também uma cultura que vem, por sua vez, penetrar, moldar e modificar a cultura da sociedade global, Chervel, 1990. Ao se relacionarem com os alunos, com seus pais, com os participantes da comunidade, a equipe gestora e os professores estão construindo saberes e valores. Uma escola identificada por sua cultura especial detém força para influir na cultura da comunidade. A construção da história e da cultura de uma escola depende de todos, né? Sem partilha não se cria uma cultura positiva para a escola, então é necessário todos nesse contexto, todos participando, todos interagindo, para que a cultura, né, seja algo construído, né, partilhado de uma maneira positiva pela escola. E a gestão democrática é entendida como a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar. Então, essa foi minha aula de hoje, né? Agradeço vocês pela participação. Peço que vocês possam curtir e comentar o meu vídeo. Entendemos, então, nessa aula, a função social da escola, quanto é problematizadora da realidade, formadora de indivíduos conscientes de seu papel na sociedade de maneira participativa. Dentro, né, da questão da função social está a gestão democrática, que é a participação efetiva de todas as pessoas da comunidade escolar, né, pais, professores e alunos, dentro da escola, para que essa escola seja democrática. É preciso que todos entendam esse processo, conhecimento das leis, funcionamento do currículo escolar, de tudo mais. Então, eu peço que vocês possam me ajudar. Muito obrigada pela participação, pela atenção. Nos veremos na próxima aula. Tchau, pessoal!